vocês hoje aqui no livro de Isaías, no capítulo 52, a partir ali do versículo 13. Nós vamos entrar aqui, ler alguns versículos com vocês. Amém? Amém. Abra seu espírito, abra sua mente, abra seu coração. Esse capítulo, mais o capítulo 53, ele nos faz uma pergunta. Quem pode crer nessa pregação? Quem pode crer nessa pregação? E quando nós falamos em pregação, gente, nós não estamos falando apenas de um conjunto de doutrinas e dogmas que se ensina ou num culto, ou num seminário, ou num congresso, que nós aqui já participamos de tantos, né? Quando o profeta Isaías escreveu esses textos aqui, foi cerca de 800 anos antes de Cristo cumprir em si, encarnando como homem nessa terra, a verdade do que o texto representa. Esse texto aqui de Isaías. E ele diz assim, Isaías 52, versículo 13: Eis que o meu servo procederá com prudência. Quando o texto aqui fala de servo, ele está falando de Jesus, porque isso é uma profecia a respeito de Jesus. Mas é paradoxal, o mesmo Deus que é servo, também ele é o Senhor de tudo. Como diz ali em Filipenses, no capítulo 2, que ele não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando uma forma de servo, encontrado em figura humana. Eis que o meu servo procederá com prudência e será exaltado e elevado e será sublime. O meu servo, falando de Jesus, como pasmam muitos à vista dele, pois o aspecto dele estava muito desfigurado. Aqui ele começa a descrever o aspecto da pregação. O aspecto da pregação, que ele faz essa pergunta mais adiante ali, no capítulo 53, versículo 1, quem pode crer nessa pregação? E como eu disse, não é uma pregação de um conjunto de doutrinas, é uma pregação de uma vivência, uma pregação de algo experimental, de algo de experiência de vida. Como muitos pasmam à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Você vê no texto que isso causou admiração naquilo que o profeta estava vendo a respeito de Jesus, que o aspecto dele, quando ele começa a narrar agora tudo aquilo que Jesus passou na cruz, tudo aquilo que Jesus ensinou a respeito do Evangelho numa experiência, é a mesma experiência que nós precisamos viver. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado eles verão. Aquilo que eles não sabiam, eles verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão.
Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele causa perplexidade, ele causa admiração profunda. Todos aqueles que não ouviram entenderão. O que Jesus viveu aqui nesse texto, o que se cumpriu nele quando ele encarnou, fala de uma experiência de vida. E essa experiência de vida é a verdadeira pregação. Não existe outra pregação que não seja uma experiência. Porque nós sabemos de cor o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui a respeito de Jesus é algo que nós precisamos viver, que nós precisamos ser, que nós precisamos experimentar. Porque a fé vem na experiência. A fé se desenvolve na experiência. Nós conhecemos a Cristo. Primeiro conhecemos, depois entendemos. E esse entender é na experiência que nós vivemos a respeito do Evangelho. Ele foi subido como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura, e nós olhávamos para ele e não via nele beleza alguma para que o desejasse. Quem pode crer nisso? Porque o sublime não é entendido ou discernido. Porque você olha para ele e não sabe quem ele é. Muitos pasmaram diante dele, como diz o texto, porque o aspecto dele estava desfigurado. E ele causa admiração. Nós sabemos que Jesus é o servo desfigurado e sofredor. Você creu mesmo? Você sabe quem realmente é Jesus? O nome, a figura, o que ele fez, esse conjunto de dogmas e doutrinas? Qual é a pregação de Jesus em você? Qual é a pregação que está em você? Você apenas creu no Evangelho e nos seus dogmas, na justificação pela graça, na salvação pela fé, no Cristo que leva os pecados dos homens sobre si, do Jesus que não morreu só pelos eleitos, mas sim por todo o mundo inteiro. O que Isaías está falando aqui, queridos, é algo muito mais profundo. É algo visceral. O que é visceral? É algo que você crê nas suas entranhas aqui, no seu mais íntimo do ser. Porque o Evangelho não é estar numa igreja. O Evangelho não é vir numa reunião. O Evangelho, a pregação de Jesus é algo para fora disso. É algo que você vive dentro de você. Ele é um renovo. Perante ele e como a raiz de uma terra seca. O Evangelho não tem aparência de nada. O sublime está escondido naquela desfiguração toda. Não tem como você entender esse texto ou viver esse texto se você não entrar na experiência. E qual é a experiência? A experiência da vida cotidiana. O Evangelho tem que se revelar na sua experiência. Diga assim, o Evangelho tem que se revelar na minha experiência. Então você tem que ter uma experiência com o Evangelho. Não tem
parecer nem formosura, porque é algo desfigurado pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pelo desespero. Isso o evangelho que Jesus trouxe na cruz, a pregação de Jesus. A sua vida valida ou não o significado do que está escrito no texto de Isaías? A sua vida valida isso aqui? O espírito desse texto? Só se valida se nós cremos, se não é apenas uma informação. Eu pergunto para vocês, esse texto é apenas uma informação para vocês? Ou isso está sendo validado em você no dia a dia? Amém. Está sendo algo válido? Ou você crê, ou você tem apenas uma informação. Nós olhamos para ele e não vimos beleza alguma para que nos agradasse. Você olha e não te desperta em nada aquilo. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Você sabe o que é padecer? Você é um homem de dores? Como de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e não fizemos deles caso. Jesus Cristo, como diz o texto, ele é a convergência de todas as dores, males, angústias, traumas, tristezas, pecados para Cristo. O Evangelho converge tudo nele, para que uma vez isso convergindo nele, eu não precise ter isso. Jesus fez uma obra de substituição. Ele levou o que era meu e me entregou o que era dele, para que eu viva nessa terra aquilo que ele é. Ele é a convergência de tudo. Ele é como a raiz de uma terra seca. Desprezado, rejeitado, homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Amém. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo por minha falta de paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, seu sofrimento, nós fomos totalmente sarados. Amém. Os homens olhavam para ele e consideravam ele como um miserável, sem saber o significado do que estava sofrendo, do que estava acontecendo. Porque estava sendo transpassado e moído, transpassado por transgressões nossas, moído por nossas iniquidades. E os homens não entendiam que aquilo, ele estava sofrendo o castigo que trazia a paz à humanidade. A paz que excede todo entendimento. Ele estava levando sobre ele, queridos, as dores do corpo, as dores da alma e as dores do espírito. Tudo que era nosso foi transferido para ele. A nossa miséria, a nossa dor, nossa agonia. E através disso, nós experimentamos nele a paz. Experimentamos a paz.
Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. E nós fomos sarados, nós fomos restaurados, nós fomos libertos, nós fomos livres. Amém. Quem creu na nossa pregação, isso é uma afirmação. Quem creu? Você creu? Ou apenas você conhece a história? Ou apenas você conhece o texto? Muitos de nós conhecemos o texto até para ensinar. Mas nós cremos realmente nessa pregação de que Cristo levou as nossas dores, que Cristo levou as nossas enfermidades, Cristo foi oprimido, transpassado, foi moído, o Senhor agradou moê-lo, foi morto por causa das nossas transgressões. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo, ele foi ferido. Quem creu nessa pregação foi sepultado com os perversos. Não havia dolo na sua boca, mas apesar disso, ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, quando ele dera a sua alma como oferta pelo pecado. Você olha para o texto e vê que o próprio Deus ali, naquela cruz, é o sublime, é o eterno, de quem os homens escondem o seu rosto. Diante disso, nós escondemos o nosso rosto para o Evangelho ou não? O objetivo, o fim do Evangelho, quer nos livrar das nossas angústias, da nossa falta de paz, dos nossos traumas, das nossas esquizofrenias, das nossas loucuras, dos nossos medos, das nossas culpas e transgressões. Quem creu nisso? Você crê? Nós só podemos viver isso numa experiência na nossa vida. Quando nós andamos e caminhamos nessa jornada da existência, e aí que você tem a experiência da pregação do Evangelho. E não é a pregação da minha boca, ou da boca de quem quer que seja, é a pregação daquele Jesus crucificado, aquele que lá na cruz disse: está feito, está consumado, está pago, está realizado. É quando isso entra em nós. Ele entregou a sua alma. Como ele mesmo disse quando esteve aqui: a minha vida ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu dou para retomá-la de novo, porque esse mandamento eu recebi de meu Pai, e eu posso fazer isso. Na cruz, Jesus prolonga o Evangelho, prolonga os dias do Evangelho, no oculto, fazendo a vontade de Deus prosperar no silêncio. O que é isso? Quando lá no passado Jesus estava morrendo, quando ele estava sofrendo na cruz, levando todas as nossas dores, hoje aquele mesmo efeito da cruz de Cristo, ele está operando na vida de quem quer que seja, naqueles que se aproximam de Deus por fé. Como eu disse outro dia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente futuro. Ele fez, ele faz, ele fará. Ele nos perdoa dos pecados de ontem, de hoje e de amanhã.
Então eu tenho que saber que eu estou perdoado em Cristo. Eu estou liberto em Cristo. Eu tenho que saber isso. Não é saber com o intelecto, é saber dentro de você, é saber por fé, é saber no íntimo. Isso é fé, é saber dentro do seu espírito. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vai olhar para mim e para você, que o penoso trabalho do Evangelho tem causado um resultado, um impacto na minha vida e na sua vida. Ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, com o Evangelho, com o ensino do Evangelho, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele conhece os seus. Ele conhece quem crê na pregação dele. Ele sabe aquele que está amalgamado com ele, aquele que crê realmente, de fato, no seu espírito. Não importa onde ele esteja, não importa em que lugar físico, até porque Deus não é um Deus de geografias. Deus é espírito. E Deus se comunica comigo e com você pelo espírito. Quem entende se aproxima da pregação como um benefício próprio, sabendo que ele tem o poder de saber que recebeu aquilo dentro do seu espírito. Precisamos nos aproximar de Deus pelo benefício do Evangelho. É pelo benefício do Evangelho. Qual o benefício do Evangelho em mim? Me transformar numa pessoa de bem, me transformar numa pessoa melhor, melhor para a sociedade, melhor para a minha família, melhor para as pessoas do meu convívio, ser uma pessoa boa, de boa convivência. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho não é uma doutrinação, mas é a compreensão para a vida. O Evangelho é a experiência em fé. Essa é a pregação que só Jesus conhece, que eu e você aceitamos aquela pregação. Só Jesus conhece quem creu de fato na pregação, porque é aquele que está alinhado com o seu espírito, alinhado com o espírito dele. Crer na pregação não tem nada a ver com as estatísticas da religião. Você é mais um número, mais alguém que somou, mais alguém que entrou, saiu. Você não é um número. A pregação tem que estar em você. Quer você esteja no ônibus, na casa, na rua, na igreja, num local de culto, em qualquer outro lugar, a pregação pode estar em você em todo momento. Ele sabe e faz com o seu conhecimento, com a sua palavra, com o seu ensinamento. Com ensinamento de fé, esperança e amor. Os que creem na pregação são estes, que crescem na justificação, pelo conhecimento do Evangelho, porque os seus pecados já foram lavados, levados e perdoados. Amém. Em nome de Jesus. Quem creu nessa pregação sabe que todos os seus pecados foram, como eu disse, são e serão sempre lavados e perdoados. Amém. Você não tem que ter essa dúvida. Quem creu em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tem os seus pecados lavados para todo sempre. Foram, são e serão. É o passado, o presente e o futuro que converge para Jesus Cristo na cruz. Na eternidade, a pregação de Jesus é uma pregação eterna. Ela tem o poder de fazer um benefício na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito em todo o tempo. Esse é o benefício do Evangelho. Não há, queridos, uma dupla vida mais. Quando eu criei, eu fui crucificado com Ele
Eu morri naquela cruz com Ele e ressuscitei com Ele. Estou morto em Cristo, ressuscitado em Cristo, para uma nova vida. E aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo é novo dentro de mim e de você todos os dias. Mas isso é um fato. Não é algo que você está procurando ser. Quando você crê, você é. E pronto, e acabou. Você está em Cristo. Você está em Cristo. E eu sou nova criatura. Precisamos crer nessa pregação, no benefício que a pregação faz em nós. Todo ensino, todo conhecimento, como diz Colossenses, né? Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quem creu na pregação não tem medo de ser desprezado, nem julgado pela aparência, nem rejeitado como Jesus foi julgado pela aparência, foi rejeitado. Os homens viraram o rosto para eles para que isso não precisasse acontecer conosco. Hoje nós podemos ter o prazer de viver no lugar de Jesus nessa terra, neste mundo, porque Ele tomou o meu lugar na cruz. E hoje eu posso ter comunhão com os seus sofrimentos. O que é ter comunhão com os seus sofrimentos? Hoje eu posso enfrentar a angústia da morte, porque uma vez por todas na cruz Ele venceu a morte em meu e em seu lugar. Por isso que Jesus disse, né? Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, irmão? Quem vive e crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. Nós não morremos nunca. Por quê? Porque a vida eterna está presente dentro de nós. A existência tem um fim, mas a vida de Deus em nós não tem fim. Diga amém. Amém. A vida de Deus em nós não tem fim. Amém. Não tem fim, porque nós somos eternos. Ter comunhão com seus sofrimentos é isso. É você saber o que é padecer como Jesus. Todos nós temos angústias e sofrimentos na vida, mas nós precisamos crer na pregação do Evangelho. Ele levou tudo sobre Ele, para que nós, hoje, diante das dores, das angústias, dos traumas, das pestilências, de tudo que a existência terrena nos traz, nós podemos avançar. Porque nós não estamos livres disso. Que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Por isso, irmãos, precisamos mudar a nossa maneira de ver o Evangelho. Mudar nossos códigos de conduta. E viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Precisamos alterar os nossos valores, enxergar com os olhos da fé, ter espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, do pleno conhecimento de Cristo, mudar o olhar para a vida, crer na pregação. Não é uma mágica ou um fanatismo no nome de Jesus. Crer na pregação não é uma doutrinação, mas é adquirir conhecimento que leva ao entendimento, que transforma a nossa maneira de ser através das nossas experiências práticas de vida. A prática traz o resultado, e o resultado é o benefício acerca de que se crê a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito da Boa Nova,
que produz um fruto pacífico dentro de nós, que nos justifica, que nos dá perseverança, que nos dá resistência, que nos transforma e nos dá capacidade de suportar o que Ele suportou. E fica uma pergunta para nós aqui. Você tem provado os benefícios da pregação? Quem pode crer nessa pregação, nessa substituição de Jesus pelo que era meu e eu receber o que era dele? Experimente. Tenha essa experiência em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amém.